Para essa questão, nós temos que calcular a área da esfera, a área total do cilindro equilátero circunscrita a ela e a área total do cone equilátero também circunscrita à mesma esfera. Iremos representar cada um desses objetos em separado. Observe. Inicialmente, nós temos uma esfera. Essa esfera eu vou considerar que possui um raio R e nós temos que determinar qual seria a área da superfície esférica. A área da superfície esférica será dado pelo 4 vezes o πr ao quadrado. Na segunda parte, eu preciso determinar qual a área total que existe no cilindro equilátero circunscrito a essa esfera. Observamos pela ilustração que a distância do centro até a superfície esférica simboliza o raio da nossa esfera, do mesmo modo que abaixo também simboliza o raio da esfera. Logo, a altura que aparece no nosso cilindro será 2 vezes o valor do raio. A distância do centro à superfície esférica será o raio, assim como nós temos a medida do raio. A área total do cilindro será dado por 2 vezes a área da base do nosso cilindro, mais a área lateral desse cilindro. A área da base, nós temos π vezes o raio ao quadrado, tendo em vista que é uma base circular. A área lateral do cilindro é dado por 2π vezes o r vezes o h, e nesse caso o nosso h será 2r. Logo, a área total do cilindro será o 2πr ao quadrado mais o nosso 4πr ao quadrado. 2πr ao quadrado mais o 4πr ao quadrado, nós chegamos em 6πr ao quadrado. Ou seja, nós podemos dizer aqui no canto qual seria a área da nossa superfície esférica e a área total do nosso cilindro. Inicialmente, nós concluímos a área da superfície esférica, 4π vezes o raio ao quadrado. A área total do nosso cilindro, nós chegamos em 6π vezes o r ao quadrado. Precisamos determinar agora qual seria a área do cone equilátero também circunscrito a essa esfera. Observe pela ilustração que nós temos uma esfera que está inscrita no nosso cone. O raio da base do cone será dado por R'. Nós temos a geratriz desse cone, que eu vou simbolizar por G. Aqui nós temos também a geratriz do nosso cone, que também vale G, mas devo lembrar que o nosso cone é equilátero. E se o cone é equilátero, nós temos a geratriz como 2 vezes o raio da base. Aqui o seu cone é um cone equilátero e nós temos a geratriz sendo 2 vezes o raio. Para determinarmos qual a área da superfície do nosso cone, eu preciso achar uma relação entre o raio da esfera e o raio da base. A distância do centro à superfície esférica nós temos como raio da nossa esfera, e aqui eu tenho um ângulo comum aos dois triângulos retângulos. Essa distância do centro à superfície esférica também será o raio da nossa esfera, bem como essa hipotenusa do triângulo, que representa a altura menos o raio da esfera. Eu tenho dois triângulos retângulos com ângulo de 90 e alfa. Logo, esses triângulos são triângulos semelhantes. Observe. O primeiro triângulo, nós temos 90 alfa. Aqui você tem a geratriz, que representa 2 vezes o raio. Essa parte do triângulo maior, nós temos a altura desse cone. Como o cone é um cone equilátero, nós temos a altura do triângulo equilátero e a nossa altura será dada pelo L, raiz quadrada de 3 sobre 2, onde esse L simboliza o lado do triângulo equilátero que é possível associar à figura. Então nós temos que a nossa altura será dada pelo valor R raiz quadrada de 3. Na parte de baixo, nós temos o raio da base. O triângulo menor possui um ângulo de 90 graus e um alfa. Nós temos esse valor sendo o raio da esfera e nós temos ainda essa hipotenusa, que simboliza o valor do H, que é o R raiz de 3, menos
o raio da esfera. Outra maneira, sem usar a semelhança, seria você lembrar das propriedades da circunferência inscrita no triângulo equilátero, onde o raio da sua circunferência inscrita é 1/3 da altura do triângulo equilátero. Mas eu posso ter uma esfera inscrita em um outro tipo de cone, e a relação usada será exatamente a relação que nós estamos estabelecendo. Observe aqui a semelhança. Oposta a alfa no maior, nós temos R. Oposta a alfa no menor, nós temos o Rzão. A hipotenusa desse maior, nós temos 2Rzinho, e a hipotenusa desse, nós temos o R raiz de 3 menos o nosso Rzão. Posso simplificar o valor desse raio com esse. Então, o nosso 2Rzão será o Rzinho raiz de 3 menos o Rzão. Ou seja, 3 vezes o raio da esfera deu Rzinho raiz quadrada de 3. Onde eu posso passar dividindo e racionalizar, onde nós concluímos que o raio da base pode ser determinado pelo valor Rzão vezes a raiz quadrada de 3. Nós conseguimos o raio da base, que por sua vez fornece também quem é a nossa geratriz, porque a geratriz é 2 vezes o raio. Logo, a nossa geratriz será 2 vezes o R raiz quadrada de 3. Tendo o valor do raio da base e a geratriz, é possível determinar a área total do nosso cone. Observe, a área total do nosso cone será a área da base mais a área lateral. Nós temos que a área total desse cone, a área da base, π vezes o raio da base, a área lateral é dado pelo π vezes o raio da base vezes a geratriz. Então, a área total do nosso cone será o π vezes o raio da base ao quadrado, que é o R raiz quadrada de 3, mais o nosso π vezes o raio da base, que é o R raiz quadrada de 3, vezes a geratriz, onde nós chegamos em 2R raiz quadrada de 3. Ou seja, a área total do nosso cone será dado por 3πr ao quadrado, mais o nosso 6π vezes r ao quadrado, chegando em 9 vezes o πr ao quadrado. Observe que a área da esfera, a área do cilindro e a área total do cone são proporcionais a 4, 6 e 9. Aqui nós temos o 4, aqui nós temos o 6 e aqui nós temos o 9, multiplicado por uma mesma constante. Logo, a alternativa C.